Graça e paz, meus amados irmãos. Um grande abraço a todos, que estão nos assistindo, nos acompanhando, a cada irmão, cada irmã da igreja, todos os adultos, as crianças, os jovens, os adolescentes. Queremos louvar a Deus por toda a liderança que tem trabalhado com as mulheres, com os homens, com as crianças, com os jovens, os pequenos grupos, todos aqueles que têm se empenhado em participar. Que Deus abençoe toda a igreja, que Deus possa fazer com que esses dias que estamos longe uns dos outros sejam breves e que logo estejamos juntos. Um grande abraço também para os parentes, que estão em outras cidades, Goiânia, Rio Grande do Norte, fora do Brasil. Queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, todos os amigos, todos os irmãos e todos aqueles que têm estado nos acompanhando. Que Deus possa abençoar ricamente. Vamos louvar a Deus através de alguns cânticos neste momento. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória.
quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 2 ao 12. Nós iremos fazer a leitura desses versículos e meditar, então, Marcos, capítulo 9, de 2 a 12. Pedro tinha feito uma confissão muito importante, dizendo que Jesus era o Cristo, que era o Messias. Logo em seguida, Jesus reúne seus discípulos e perguntam o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. E os discípulos disseram: não, eles estão dizendo que o Senhor é um grande profeta. Mas Jesus faz uma pergunta direta aos seus discípulos, dizendo: e vocês, o que vocês pensam? E eles disseram: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia a resposta de Pedro e diz que aquela confissão era de Deus, não era só dele. Logo em seguida, Jesus com os seus discípulos anuncia a sua morte e ressurreição. Os discípulos ficam chocados e Pedro, representando os discípulos, começa a repreender Jesus. Jesus repreende Pedro com palavras duras, dizendo: arreda-te, Satanás, tu és obstáculo para a minha obra. Os discípulos tinham resistência de abraçar a cruz, de entender que a cruz era o único caminho para a sua salvação. A sequência do texto é que Jesus, 6 dias depois, chama os discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e sobe a um monte para oração. E ali ele é transfigurado à vista dos seus discípulos. Ali ele é tomado pela glória de Deus. Logo em seguida, Jesus vai ter uma outra conversa com esses discípulos, atestando que ele era o Salvador Messias, falando da sua obra. E é o que nós queremos compartilhar nessa noite. Nós queremos falar sobre Jesus, o Salvador glorioso. Então, a partir desses versículos de 2 a 12, nós queremos falar sobre Jesus, o Salvador glorioso. Quando olhamos para este texto, nós vamos ver aqui 3 grandes verdades. Eu gostaria de compartilhar sobre elas. A primeira é que
o evento da transfiguração, ele testifica que Jesus é o Salvador glorioso. Então Jesus, o Salvador glorioso, anunciado, testificado a partir do evento da transfiguração. O versículo 2 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou as suas à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Esse é um evento marcante, porque ele tinha a finalidade de atestar que a realidade espiritual, ela é superior. Aqui vem deixar claro essa realidade espiritual. Aqui muitas doutrinas cristãs se estabelecem, como por exemplo, a vida eterna. Moisés e Elias estavam vivos. Depois de 9 séculos, Elias aparece aqui vivo diante de Cristo e diante dos discípulos. Moisés aparece depois de 1600 anos. Aqui está a certeza que Moisés e Elias estavam vivos, vivendo a eternidade na presença de Deus, estavam conscientes, não estavam dormindo, não estavam no sono da alma, mas estavam conscientes na presença de Deus. Todos os eventos aqui testificam sobre a divindade de Jesus. O texto está falando 6 dias depois, 6 dias depois daquele momento que Pedro faz a confissão a respeito de Jesus, e depois, quando Jesus anuncia a sua morte e ressurreição, Pedro repreende Jesus em nome dos demais discípulos, e Jesus o repreende com palavras duras. Lucas vai falar mais ou menos 8 dias, porque Lucas está falando de aproximação, mas Mateus e Marcos falam com precisão a respeito do 6º dia depois. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Isso é uma diretriz para o discipulado. O discipulado de Jesus, dentre os 12 que foram selecionados para ser seus discípulos, existiam 3 que eram mais próximos. Isso nos ensina sobre o discipulado, ou seja, que nós devemos investir nossa vida, investir nosso ministério na vida de outras pessoas, e devemos viver com elas e trazê-las para perto de nós, para essa transmissão de vida. Então Pedro, Tiago e João eram testemunhas daquele grande evento. O local que é mencionado aqui vai dizer que é um alto monte. Jesus estava ali para orar com seus discípulos. Nós não sabemos ao certo qual é o monte. Alguns sugerem o monte da Galileia. Jesus estava aqui entre Cesareia de Filipe, logo em seguida ele vai para a Galileia, então está nesse percurso. Então era um monte em algum lugar ali. Como aconteceu a transfiguração? Aqui diz que ele foi transfigurado diante deles, ou seja, o seu corpo e as suas vestes resplandeceram. Mateus diz que seu rosto resplandecia como um sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O hino que nós cantamos diz: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do céu é Criador? Quando Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe, naquele momento que houve a sarça, Moisés teve medo e escondeu seu rosto da glória de Deus.
Quando Jesus se manifestou para Paulo no caminho de Damasco, ali houve a conversão de Paulo. Há uma luz brilhante. Paulo cai por terra, fica cego durante 3 dias, até que Ananias impõe as mãos sobre ele. Aqui diz: as suas vestes se tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Era uma brancura sem igual. Era algo nunca visto pelos homens, porque aqui se tratava de uma luz celeste. O seu rosto, a sua pele, as suas roupas brilhavam de forma resplandecente como a luz. Quem compareceu neste evento? O versículo 4 vai dizer que apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Aparece ali o grande profeta Elias. Elias não foi uma pessoa que experimentou a morte. Pela narrativa bíblica nós sabemos que ele foi transladado para os céus. Ele foi transportado em uma carruagem de fogo. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos sobre quem o povo pensava ser Jesus, então eles responderam: Elias, João Batista ou algum dos profetas. Nós sabemos que Herodes, quando soube de Jesus, do seu ministério, e ouviu a respeito dessas indagações, dessas colocações, então ele pensou: esse é João Batista que eu matei e ressuscitou. Mas o verdadeiro entendimento, o que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus, é que ele tinha a autoridade de Elias, que ele tinha a autoridade de João Batista, que ele tinha autoridade como um dos grandes profetas, que ele foi enviado por Deus. Elias aqui representa os profetas, como aqui Moisés representa também a lei. Aqui está fazendo uma referência ao Velho Testamento, que todas as escrituras, toda a obra ministerial do povo de Deus apontava para a vinda do Messias. Moisés estava aqui diante de Jesus, não através do seu corpo ressurreto, porque Moisés ainda estava morto no que diz respeito ao seu corpo, mas estava aqui diante de Jesus a sua alma, estava o seu espírito. A carta de Judas diz que Miguel brigou com Satanás sobre o rosto, sobre o corpo de Moisés, e este corpo estava ocultado e ninguém sabia onde esse corpo estava. Mas aqui há uma clara evidência de que todas as coisas, todos os eventos, toda a obra dos profetas, toda a obra das leis, todos os escritos apontavam para Cristo, o Salvador, o Messias. Uma segunda consideração que eu gostaria de fazer sobre este texto que nós estamos meditando: que Jesus, o Salvador glorioso, como as pessoas reagem diante desse Cristo glorioso. Então nós vamos falar aqui um segundo momento do texto, que é a reação dos discípulos frente a Jesus, o Salvador glorioso. O texto vai dizer que os discípulos estavam apavorados. O versículo diz: então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Eles estavam anestesiados,
Eles estavam ali sem saber o que fazer diante daquela visão gloriosa, diante daquela visão majestosa. Pedro sempre tinha reações proativas. Ele sempre, diante das situações, ele queria fazer alguma coisa. E ele toma a iniciativa da palavra. Ele demonstra respeito por Jesus e disse: Mestre. E logo em seguida, ele diz: é muito bom estarmos aqui. E certamente sentimentos maravilhosos tomavam conta dos seus corações. E Pedro faz uma sugestão: nós vamos construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ele nem fala onde ele e seus colegas iriam ficar, seus companheiros. Mas o versículo 6 diz: pois não sabia o que dizer, pois estarem eles aterrados, ou seja, por eles estarem apavorados. Pedro não estava dizendo coisa com coisa. Pedro não estava agindo aqui com muita razão. Ele não sabia o que falar. Lucas diz que eles estavam tomados de medo. E quando Pedro estava falando isso, de repente uma nuvem os envolveu. Mateus diz que essa nuvem era luminosa. E no meio da nuvem veio uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi. Mateus vai relatar que os discípulos caíram com seus rostos em terra. Tal era o medo, tal era o pavor. Eles não percebiam o que estava acontecendo. Uma terceira consideração que nós queremos fazer nessa noite: de Jesus, o Salvador glorioso, é que o caminho do seu sacrifício vicário é o caminho da salvação eterna. Então aqui está mostrando que o caminho da salvação é o caminho do sacrifício vicário do Senhor Jesus, é o sacrifício substituto de Jesus, o sacrifício dele em nosso lugar. Nós já falamos que os versículos anteriores, Jesus tinha deixado claramente sobre a salvação e que a sua salvação seria efetivada através da sua morte e ressurreição. Elias e Moisés conversavam com Jesus a respeito da sua morte e ressurreição. Lá no capítulo 9, versículo 31 de Lucas, vai falar exatamente isso, que eles conversavam sobre a partida de Jesus em Jerusalém. Jesus estava ali falando com ele, conversando com ele, eles conversando com Jesus a respeito da forma que Jesus iria realizar a sua salvação. Depois no versículo 9 diz o seguinte: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinha visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então agora Jesus vai dizer: olha, não anuncie o que está acontecendo, até que eu ressuscite dentre os mortos. Eles não divulgam, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Jesus estava falando aqui a respeito da sua ressurreição. O que seria essa morte e ressurreição? Eles tinham dúvidas sobre isso. Eles sabiam que Jesus a qualquer momento poderia ser preso, que Jesus estava sendo perseguido pelas autoridades políticas, as autoridades
religiosas que queriam prendê-lo e matá-lo. Mas eles não entendiam como o Messias que foi anunciado, que seria o Salvador, que seria o Libertador, poderia salvar mediante a morte, porque a morte poria fim ao ministério desse libertador. E ainda tentando organizar isso, eles trazem uma profecia que está em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O texto vai dizer: eles guardavam a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: porque dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Eles aprenderam sobre a vinda do Messias através de uma profecia ensinada pelos escribas. Isso significa que eles não tinham acesso direto ao estudo do profeta, ou seja, eles não aprenderam através do profeta, da leitura do profeta Malaquias, mas através do ensino dos escribas. E esse ensino dizia que Elias viria primeiro, e eles estavam perguntando o que se referia a isso. E Jesus então vai responder que Elias veio e foi maltratado. Então lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem: quem sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. O que está dizendo aqui sobre Elias? Quando nós vamos ler Mateus capítulo 17, de 9 a 13, que é um correlato deste texto, nós vamos entender melhor. Jesus está dizendo que João Batista seria o seu precursor, que João Batista iria anunciar o arrependimento, e anunciou o arrependimento, que João Batista preparava as coisas, preparava o caminho, e ele anunciou o arrependimento, e ele anunciou: eis que vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Herodes o prendeu, jogou num cárcere, e Herodes o decapitou, matou, fez dele o que quis. E então Jesus está dizendo que Elias era João Batista, ou seja, ele veio no espírito de Elias. Aqui está dizendo que ele veio neste espírito profético, mas as pessoas não o receberam. Eu gostaria de fazer algumas aplicações dessa passagem bíblica. A primeira é que os eventos da vida e do Evangelho nos alertam sobre uma realidade espiritual. A transfiguração foi um dos eventos mais marcantes no ministério de Jesus, na experiência dos apóstolos, dos discípulos. Ela testificava que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós contemplamos no mundo muitos eventos, nós temos muitas experiências que nos alertam sobre a transitoriedade dessa vida e a realidade da vida eterna. A criação proclama a glória de Deus, testifica sobre a grandeza de Deus, anuncia um Deus glorioso e eterno.
Todos os eventos dessa vida nos alertam a respeito do cuidado espiritual que devemos ter. As nossas mais incríveis experiências, alegrias, sejam familiares, sejam amores, sejam viagens, sejam contato com a natureza, seja tranquilidade, isso deve nos alertar, porque tudo isso é passageiro. Nós não podemos eternizar nenhuma experiência. Essas experiências nos devem levar a uma realidade maior. E essa realidade está em Deus, o Criador, está em Deus, o Salvador. E essas coisas devem nos levar a Ele. A segunda consideração é: qual é a nossa reação frente ao anúncio de Deus e sua obra em seu Evangelho? Qual é a nossa reação? Pedro queria eternizar a transfiguração. Ele iria com seus companheiros, Tiago e João, gastar muita energia na construção de tendas que ficariam vazias. Aquele momento era um anúncio do preparo para a eternidade, era um anúncio sobre a obra redentora de Cristo Jesus, mas eles queriam eternizar o momento passageiro. Nós temos trabalhado a vida toda na construção de tendas que ficarão vazias. A nossa reação na vida sobre a criação de Deus, a vida e o Evangelho, tem sido de muitos sentimentos, de ódio, de alegria, de medos, de pavor, assim como os discípulos tiveram suas reações, os seus sentimentos na transfiguração. Não sabemos muitas vezes qual deve ser o verdadeiro rumo da nossa vida. Não sabemos de fato qual é o verdadeiro sentido da vida, qual é o valor da vida, qual é o futuro da nossa vida. Então nós fazemos uma terceira e última consideração. Jesus nos mostra o caminho, Ele é o caminho. Jesus, pela segunda vez nesse Evangelho de Marcos, vai falar de forma muito particular aos seus discípulos e explica sobre a sua obra salvadora, que seria através da sua morte e ressurreição. Os discípulos estavam muito confusos, eles não entendiam um Salvador, um Messias que salvaria através da morte e a ressurreição. Esse enigma continua para muitos. Esse é um enigma que continua para muitas pessoas. Muitas pessoas ainda não entendem como a cruz pode ser o caminho da salvação. Quando Jesus ressuscitou, e durante 40 dias ele aparecia aos seus discípulos, e lembrava os seus discípulos a respeito do que ele ensinou. Jesus foi lembrando das peças do quebra-cabeça, e entenderam que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, e que Ele realizou toda a sua obra, e Ele preparou para a sua morte e ressurreição. Ele morreu e ressuscitou, e agora concedia a vida eterna, e eles deveriam receber a salvação de Jesus em seus corações. Jesus enviou o seu Espírito Santo para capacitar os seus discípulos para o entendimento das coisas espirituais, e eles passaram a compreender a obra salvadora de Deus
através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Hoje você tem o privilégio, hoje eu tenho o privilégio, nós temos o privilégio de ouvir o Evangelho, que fala sobre a obra salvadora de Jesus. E nós temos o privilégio de crer, entregar nossos corações a Ele. E é isso que nós devemos fazer neste instante. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Queremos agradecer, ó Deus, por esse glorioso ensino, este momento vivido pelos Seus discípulos, que hoje trazemos à nossa memória. Ó Deus, muitos eventos nessa vida, a nossa própria vida, a nossa própria existência, e Teu Evangelho tem testificado a respeito de Deus, e Teu Evangelho tem testificado a respeito da salvação, e queremos, ó Deus, abraçar a salvação em nossos corações, queremos abraçar a obra de Cristo em nossas vidas, queremos depositar a nossa confiança em Jesus como único e suficiente Salvador. Oh Deus, fortaleça nossas vidas, fortaleça nossos lares. Ó Deus, tenha misericórdia do mundo neste momento, que as pessoas abram seus corações para o Evangelho. Nós oramos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja convosco e todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.